Shalom a todos vocês, amigos desse grupo de estudo aí, que são as porções da Brit Hadashah. Eu queria, antes de iniciar o nosso estudo dessa semana, de deixar aqui essa mensagem, falar que algumas pessoas têm me procurado e solicitado para explicar melhor alguns termos hebraicos que nós usamos, porque algumas pessoas têm encontrado dificuldade ao mencionarmos alguns personagens e alguns nomes em hebraico, têm encontrado dificuldade por não ter ainda essa intimidade com esses termos em hebraico. Então, eu vou tentar, a partir de hoje, sempre que mencionar um termo em hebraico, dando uma explicação acerca desses termos. Então, volta e meia, eu vou estar trazendo essas explicações e queria até desde já começar a explicar. Nós resolvemos, porque nós temos na verdade dois estudos, temos um estudo que ele é tradicional, que é o estudo da Torá, que são as porções da Torá, que nós chamamos de parashot. Parashot são porções, quer dizer porções. Então nós temos as porções da Torá, que são estudos semanais, que nós ministramos na abertura de Shabbat. E esse estudo, toda a Torá, ela é dividida em 54 porções, que são 54 textos que nós estudamos no decorrer da semana. Só que muitas pessoas sentiram falta de também fazer o mesmo estudo, o mesmo aprofundamento dentro do Novo Testamento, ou Nova Aliança. E o que nós conhecemos hoje, que a maioria conhece como Novo Testamento, é o que nós chamamos de Brit Hadashah. Brit, que vem de aliança, Brit Hadashah, nova aliança. Então, sempre que falarmos e citarmos as porções, as parashot da Brit Hadashah, eu estou falando porções, que são textos que nós estaremos estudando do Novo Testamento. E nós estamos estudando nesse momento o Evangelho escrito por João, conhecido como Yohanan. Yohanan, João, nós deixamos claro aqui, desde que nós começamos a estudar esse Evangelho, essas histórias relatadas por João, nós deixamos claro aqui que o foco de João foi revelar Yeshua como o Filho de Deus. Esse foi o foco principal. E nós estamos na 17ª porção da Brit Hadashah, do Novo Testamento. E essa 17ª porção, ela vai de João, capítulo 17, até o final de João, que é no capítulo 21, versículo 25. Esses textos que nós estaremos agora abordando com vocês. E assim como é costume nas porções da Torá, cada porção ter um nome, um título, e normalmente o título está vinculado à forma que se inicia o texto, nós seguimos também esse padrão aqui nas porções da Brit Hadashah, do Novo Testamento. E o capítulo 17 de João, que é o início desse texto aqui dessa semana, ele começa dizendo, depois de Yeshua ter falado. E assim demos como nome a essa porção de Ber Yeshua, falou Yeshua. Interessante essa frase, depois de Yeshua ter falado, porque assim como o capítulo 17 inicia com essa narrativa, depois de Yeshua ter falado, depois de Jesus ter falado, o capítulo 18 também inicia assim, depois de Yeshua ter dito ou ter falado. Então, o capítulo 17 começa da mesma forma, dando ênfase à mesma questão da fala, da pronúncia, do dizer de Yeshua, assim como ocorre também no capítulo 18, depois de Yeshua ter falado. E ele diz isso porque este é um dos motivos dele ter vindo ao mundo. Yeshua veio ao mundo para falar, para revelar através da palavra, para se revelar como verbo do Deus vivo. E lá em João, capítulo 18, no versículo 37, João 18, 37, ele diz, a razão do meu nascimento, olha que coisa profunda que ele diz, a razão do meu nascimento e da minha vinda ao mundo é testemunhar, falar, dizer a verdade.
quem pertence à verdade me ouve. Então a razão do nascimento dele e da vinda dele ao mundo foi exatamente para testemunhar, para falar, para dizer a verdade, para relatar a verdade. Então nós vemos a importância dessa porção, a importância nesse dizer de Yeshua, nesse revelar de Yeshua, nesse falar. Tudo aquilo que ele disse, tudo aquilo que ele falou, tem uma grande importância nessa porção e uma importância que chega a nós nessa semana com ministração à nossa vida. E interessante que Yeshua, ao ser interrogado pelo sumo sacerdote, e esse interrogatório nós vemos lá em João capítulo 18, a partir do versículo 20, nós vemos que ele diz assim, respondeu-lhe Yeshua. Olha o que Yeshua responde ao sumo sacerdote. Eu falei, olha o falar aqui, eu falei abertamente a todos. Sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os habitantes de Yehudá se reúnem. Nunca disse qualquer coisa em segredo. Ele não dizia em segredo, mas ele dizia abertamente. Ele diz, então por que você me interroga? Pergunte a quem me ouviu. Eles sabem o que eu disse. Só aqui nesse texto que nós lemos, nesse interrogatório aqui do sumo sacerdote com Yeshua, na sua resposta ao sumo sacerdote, ele mencionou 3 vezes, pelo menos aqui, o eu falei, eu disse. Então, o dizer, o falar de Yeshua ganha uma grande importância aqui nessa porção. Mas por que isso? Por que essa grande ênfase no que Yeshua fala, no que Yeshua diz? E lá em João 17, versículo 3, nós temos um texto que para mim é uma grande explosão de revelação e explosão de importância para a nossa vida. Porque lá em João, capítulo 17, no versículo 3, diz assim, a vida eterna é esta. Ele vai dizer o que é a vida eterna. Então, se você deseja alcançar a vida eterna, preste atenção nessas palavras, preste atenção no que Yeshua diz. Assim como ele dá ênfase, ele dá importância ao que ele fala, agora nós vamos ver o que ele está falando e que tem importância. Ele diz, a vida eterna é esta, que te conheçam, o único Deus verdadeiro. E conheçam também a quem enviaste, Yeshua, o Mashiach, o Messias. Então a vida eterna está em conhecer ao Deus verdadeiro e em conhecer a Yeshua, a Jesus, a quem o Pai enviou. Essa palavra conhecer não é apenas ouvir falar, não é ouvir as suas histórias. Conhecer o Deus verdadeiro não é apenas ouvir as histórias do Deus verdadeiro. Conhecer a Yeshua, Jesus, não é apenas conhecer as suas histórias e o que ele fez nessa terra durante o seu tempo aqui, a sua estada aqui neste mundo. Mas a palavra conhecer em hebraico é da'at. E da'at não é somente compreensão daquele que se dá a conhecer. Não é apenas compreender, não é apenas ouvir as histórias. Não é um conhecer superficial. É mais íntimo, é algo mais profundo. O conceito de da'at diz que da'at é como o intercurso sexual em sua verdadeira expressão. Você sabe o que é isso? É um momento onde o homem se une à sua mulher e se tornam uma só carne. É essa a essência da palavra da'at, de conhecer, é de estar unido, é de estar na profundidade. Essa palavra conhecer, ela foi usada para Adão e Eva. Lá em Gênesis capítulo 4, versículo 1, quando diz, e Adão conheceu Eva, sua mulher. Eles se uniram de tal forma que se tornaram uma só carne em uma relação profunda e íntima. Então, quando está sendo dito aqui que a vida eterna está em conhecer ao Deus verdadeiro, está falando em ter uma profunda intimidade, em ter um conhecimento íntimo e profundo com Ele, como de um homem com sua mulher. E o conhecer também é quem? A Yeshua quem enviaste. Esse conhecer profundo é que está sendo relatado aqui nessa porção por João. Este conhecer
Da'at, conhecer profundamente o Pai e conhecer profundamente o Filho. Sabe por que a importância? Porque esse conhecer, esse se aprofundar em intimidade com o Pai e com o Filho, duas pessoas distintas, nos conduz primeiro à verdade. Conhecer ao Pai e ao fundo, profundamente, vai conduzir você à verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, na intimidade profunda com o Filho e o Pai, você é trazido à verdade, é conduzido à verdade. Segundo, nesse conhecer Da'at, você é conduzido à unidade. E terceiro, nós somos conduzidos também, através desse conhecer, à santidade. Mas da onde que nós estamos tirando tudo isso? Vamos ver. Em João 17, no versículo 11, diz assim, João 17, versículo 11. Não ficarei mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda-os no poder do teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como somos. Assim como o Pai formava uma unidade, esse conhecer profundo, quando nós entramos nessa unidade, quando nós entramos nesse conhecer profundo, isso vai fazer com que nós também sejamos um com o Filho e um com o Pai. No versículo 17 diz, separa-os para a santidade por meio da verdade. Então, quando nós vemos esse conhecer profundo, esse se aprofundar do conhecimento do Pai e do Filho, que nos conduz e que na verdade revela a vida eterna, porque diz a vida eterna é esse conhecer, então nós somos conduzidos à verdade, nós somos conduzidos à unidade e nós somos conduzidos também à santidade. Isso é tremendo, meu amigo. Separa-os para a santidade por meio da verdade. Interessante que quando Yeshua, quando ele está ali perante Pilatos, e ele fala para Pilatos que a razão do nascimento dele e da vinda dele ao mundo era testemunhar da verdade, e diz quem pertence à verdade ouve ele. Pilatos, num ato de como que falando com desprezo acerca do que é dito dessa verdade, Pilatos diz, que é a verdade? O que é a verdade? Yeshua está dizendo aqui. Por que ele está dizendo isso? Porque ele não está dando valor à verdade. Ele não está dando valor porque ele não conhece quem ele é. E quando nós não conhecemos quem ele é, quando nós não conhecemos a verdade, nós não encontramos a vida. Mas lá em João, capítulo 20, versículo 31, diz assim, João 20, 31. Tenham vida por causa de quem ele é. Conhecer Yeshua profundamente, eu vou ler esse versículo todo, porque ele começa dizendo, versículo 31, no capítulo 20 de João, versículo 31. Mas esses foram escritos aqui para que vocês possam confiar que Yeshua é o Mashiach, o Messias, o Filho de Deus. E que mediante essa confiança, mediante essa emuná, né, que é confiança inabalável, que é fé, tenham vida por causa de quem ele é. Conhecer ele, conhecer o Filho, conhecer o Pai, saber quem ele é em profundidade, isso é importante você compreender. Isso vai fazer com que você tenha vida. Conhecer a ele produz em mim, produz em você vida. Por isso que ele diz que conhecer ele, isso é a vida eterna. No capítulo 21, no versículo 3, nós vemos um momento fundamental e que nos leva a concluir essa mensagem. Nos leva a ver a importância desse conhecer profundo, desse conhecer em intimidade. Meu amigo, preste atenção no que a palavra, no que esse verbo, do que essa mensagem está trazendo ao seu coração. Você não pode continuar num conhecer superficial de quem é o Pai, de quem é o Filho. Por isso,
toda a escrita de João está focado em revelar quem é o Filho, que Yeshua é o Filho, porque você precisa conhecer Ele nesse nível de profundidade. Você precisa conhecer o Pai também nesse nível de profundidade, para que você alcance a vida. A vida está nisso, a vida eterna está nisso. E você precisa estar vivendo essa verdade. Quando você viver essa verdade, quando você estiver conhecendo em profundidade quem é o Pai, quem é o Filho, aí você vai poder revelar ao mundo quem Ele é. Aí você poderá ser luz no mundo. Aí você vai poder cumprir o chamado que foi estabelecido pelo Eterno, de ser luz às nações, de ser um reino de Kohanim, um reino de sacerdotes. Aí você vai poder ser junto, em unidade, ser esse povo santo. Interessante, esse capítulo 21, versículo 3, conta a história de Pedro e alguns dos discípulos que estavam ali com ele, e eles retornam, então, e vão, então, pescar. Diz no capítulo 21, no versículo 3, que Pedro disse, vou pescar. E eles disseram, vamos com você. Sabe o que está acontecendo aqui? Pedro e aqueles discípulos que vão para o mar pescar, eles estão vivendo um total abandono do chamado e do comissionamento deles. Sabe por quê? Porque eles não estavam mais vivendo aquela profundidade do conhecer. Eles estavam perdidos no conhecimento. Eles não estavam tendo a compreensão daquilo que eles tinham visto e vivido. Aqueles que eles haviam servido, seguido, aqueles a quem eles tinham depositado a confiança e a esperança. Agora eles se encontram sozinhos. Esse é o entendimento deles. E isso demonstra que eles estão então se afastando do conhecer profundo. Eles estão se afastando dessa palavra, do conhecer profundo do Pai e do Filho. E aí eles então retornam àquele estado de vida anterior. Eles vão pescar. Eles abandonam o comissionamento e retornam à sua profissão lá de origem e vão pescar. Essa frase fica saltando em meus olhos quando ele diz, vou pescar. E interessante que quando eles se afastam dessa profundidade, desse conhecer profundo, diz aqui que eles ficaram aquela noite, entraram no barco, mas naquela noite eles não pegaram nada. Você lembra aquele encontro que Yeshua teve com Pedro? Eles haviam voltado de uma pesca e não haviam pego nada. Eles voltaram para aquele mesmo estado. Um estado onde eles já estavam lavando as suas redes. E lavar a rede ali é uma demonstração de uma desistência total do objetivo de vida. Eles estavam abandonando aquilo para o qual foram chamados, eles estavam se afastando do conhecer. Assim como lá no início, eles chamaram Yeshua, convidaram ele para o barco, ouviram a voz, lança a rede, lançaram a rede, e ali eles começaram a entrar no conhecer profundo de Yeshua. Aqui eles estavam indo numa direção contrária ao que eles tinham vivido no chamado. Eles agora estão se afastando daquele conhecer profundo, por isso que eles vão pescar e mais uma vez diz, não pegam nada. Para onde foi o Da'at de Pedro? Para onde foi aquele conhecer profundo de Pedro acerca de Yeshua e acerca do Eterno? Eles deixaram a intimidade. E porque eles deixaram essa intimidade profunda, eles não pegaram nada. Eles não produziram nada. Enquanto você estiver caminhando uma vida superficial com o Eterno, enquanto você estiver nesse relacionamento superficial, você vai pegar meros peixinhos, mas você não vai ter uma pesca produtiva. E talvez você viva até isso aqui. Você não pegará nada. Você estará remando, remando, remando naquele mar e não encontrará nenhum peixe. Você estará lançando redes em todos os pontos, mas não recolherá a rede com nenhum peixe ali. Mas algo tremendo acontece depois desse momento. Porque diz que ao amanhecer, Yeshua fala com eles. Depois você lê completamente esse capítulo 21 de João. Diz que é ao amanhecer, e o amanhecer
traz uma revelação de algo novo, de uma nova esperança. E diz que ali Yeshua fala com eles. Eles estavam a uma certa distância. Então, Yeshua começa naquela distância a falar com eles. Novamente nós vemos a palavra falou. Preste atenção como novamente aquela mesma palavra do início dessa porção. E disse Yeshua, e falou Yeshua. Encerramos agora essa porção com a mesma frase. Yeshua falou a eles. E quando a palavra é liberada, quando ele fala, ele traz novamente aqueles discípulos a um conhecer profundo, a um conhecer em intimidade profunda. Ele traz eles novamente à verdade, à unidade, à santidade. Ele começa a mover novamente essa intimidade profunda. E aí diz que eles pegaram. Eles então ouviram a voz que dizia, lança a rede desse lado. E eles lançaram a rede. E diz que aí eles pegaram os peixes e retornaram à intimidade. Eles pegaram o peixe e agora vão à praia. E ali estava Yeshua, o Senhor Jesus sentado, ali assando já um peixe na fogueira. E falou, traga os peixes. E aí eles fazem uma declaração. A declaração que nós vemos que eles fazem é o Senhor. Eles reconhecem agora quem é que está diante deles. A vida eterna está em conhecer o Pai, em conhecer Yeshua, a quem Ele enviou. Eles agora reconhecem, eles conhecem Daat, é o Senhor, eles declaram. E Ele diz, venham comer, Ele chama para algo mais profundo. Venha me conhecer, mas venha me conhecer de uma forma mais profunda, venha comer comigo, se assente comigo. E diz o texto aqui ainda que Yeshua se aproximou, lá no versículo 13 do capítulo 21. Yeshua se aproximou, pegou o pão e o deu a eles. E fez o mesmo com o peixe. Uma comunhão profunda. Isso é Daat. Isso é conhecer em profundidade. É se assentar na mesa. É ouvir, é reconhecer quem Ele é. Ele é o Senhor. Então eles reconhecem e entram na intimidade, se assentam naquela praia, comem do pão, e ali eles desfrutam, comem também do peixe, desfrutam daquela intimidade. E aí, naquela intimidade, quando ele chega naquela intimidade, é um momento de produzir também a cura. Cura que é produzida pela intimidade, por esse conhecer. Porque agora Yeshua chega para Pedro, aquele que havia negado ele 3 vezes. E aí quando ele pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, tu sabes que eu te amo. Na verdade, a palavra amor aqui, nós temos 2 palavras, 2 verbos gregos com significados relacionados, mas com significados diferentes. Primeiro, o grego, agapao, fala do amor de doação. E é esse o amor que Yeshua fala, tu me amas? Ou melhor, o teu amor é um amor que doa, que se entrega totalmente, que decide abandonar para vir à profundidade. Ou o seu amor, e ele responde, Pedro responde com amor diferente. Mas ele fala, Pedro, quando responde com amor filéu, fala do amor de amigo, amor de irmãos, que o irmão sente um pelo outro. E por isso Yeshua pergunta para ele outras vezes, mas você me ama com amor de doação, com amor de intimidade, com amor de profundidade, com esse amor que provoca o conhecer, que nós chamamos de Daat, que faz a referência à relação de um homem com uma mulher, assim como foi aquele conhecer de Adão com Eva. É esse o teu amor? E é isso que Pedro é chamado para viver. Um amor profundo. Um amor que nos conduz a um conhecer em profunda intimidade. Assim como a intimidade que havia entre Adão e Eva lá em Gênesis. Que a intimidade nossa seja profunda como essa que está ministrada nessa porção. Que você não fique na superficialidade, mas que você o ame e que você o conheça em profundidade. Porque quando você começar a caminhar nessa profundidade de conhecer, você vai lançar a sua rede e você vai ver os frutos, você vai ver os peixes
vindo e subindo, você vai ver que você vai pegar muito e muito peixe. Porque em sua vida você será conduzido à verdade, porque esse conhecer conduz à verdade. Você será levado à unidade, porque esse conhecer profundo te leva à unidade. E você também viverá uma santidade, porque esse conhecer te conduz à santidade. Porque a partir do momento que você conhece dessa forma, você se torna um com ele. E